Vamos falar de saúde agora. Provavelmente você conhece alguém que tem gastrite, é um incômodo e tanto para o estômago. Aqui comigo hoje está o Dr. Lucas Pensim, que é cirurgião do aparelho digestivo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Vanessa. Obrigada pela presença. Como a gente sabe que a gente está com gastrite, não somente um alimento de repente que fez mal, que causou uma dor de estômago, né? Mas que é a gastrite algo mais sério. Então, gastrite é a principal queixa do consultório atualmente das doenças do aparelho digestivo, né? E ela se manifesta principalmente como uma dor epigástrica, uma dor na boca do estômago, a famosa dor de estômago recorrente. É normal as pessoas terem de vez em quando um episódio de dor, se comer algo mais pesado ter um episódio de dor. Mas quando isso se torna recorrente, frequente, acontece todos os dias, por mais de 2 semanas, a gente começa a desconfiar que essa pessoa possa ter um quadro de gastrite. Associado a isso, a pessoa pode ter náuseas, vômitos, sensação de estufamento, ou de, quando comer alimentos mais pesados, não conseguir digerir adequadamente a alimentação. E por que isso acontece? Então, existem várias causas de gastrite atualmente, né? As principais delas é o uso de anti-inflamatórios. Então, é muito comum pacientes idosos utilizando remédio para dor nas costas, não percebe que é um anti-inflamatório e isso pode dar gastrite, pode dar úlceras. Pode ser causada também pelo Helicobacter pylori, que é uma bactéria bastante comum na população. E é uma dúvida bastante grande das pessoas sobre o H. pylori, né? Que é bastante comum, elas fazem endoscopia, tem o H. pylori. Então, ele pode causar gastrite, mas nem todas as pessoas que têm essa bactéria vão desenvolver gastrite, né? Grande parte das pessoas não desenvolvem nada. E também pode ser causada de formas autoimunes e algumas outras formas mais raras que não cabe falar mais aqui. E o pessoal fala também no estresse do dia a dia. Isso também pode desenvolver uma gastrite? Então, o estresse, ele não é um desenvolvedor de gastrite. Porém, como ele tem mecanismos hormonais, quando a gente está mais ansioso, mais estressado, ele pode piorar o sintoma de quem já tem gastrite. Então, é muito comum os pacientes com gastrite virem ao consultório e falar, pô, toda vez que eu me incomodo, eu me estresso, estou estressado no trabalho, eu piora muito o meu sintoma. Então, isso é bastante comum. Não é uma causa, mas ela é uma causa de piora dos sintomas do paciente que já tem o problema. E existe tratamento para terminar com essa doença ou vai ter que conviver, a pessoa vai ter que conviver, saber lidar com isso ao longo da vida? Então, isso é uma coisa que eu sempre comento com os pacientes no consultório, que a gastrite ela é uma doença crônica, como a maioria das coisas que a gente trata em medicina, né? Então, a gente sabe que vai tratar, vai ter melhora, mas essa pessoa pode desenvolver sintomas ao longo da vida, cada 6 meses, 1 ano, e ela vai ter que saber lidar com isso, vai ter que estar sempre controlando a alimentação, tendo os cuidados, às vezes utilizando medicação de tempo em tempo, para conseguir controlar a doença. Dificilmente a gente vai usar a medicação uma vez e ela vai ficar o resto da vida bem, sem nunca mais sentir nada. E os cuidados que a gente pode ter ao longo da vida, pelo que você falou, geralmente é na vida adulta que isso acontece. Jovens, adolescentes podem ter também, desenvolver a gastrite? Ou? Pode. É mais comum ao longo da vida, né? Porque a gente vai sendo exposto a outros fatores de risco. Sim. Mas é comum ver no consultório a partir de 14, 15 anos, pacientes já com sintomas de gastrite, que a gente vai ter que tratar, fazer um diagnóstico e acompanhar isso. Bem novos, né? E aí o que dá para fazer para a gente evitar que isso aconteça? Então, as orientações gerais do paciente que tem dor de estômago, gastrite, é basicamente alimentares, né? Então, a gente tem que fazer refeições pequenas, sobre intervalos curtos, né? Idealmente a cada 3 horas, evitar alimentos muito gordurosos, fritura, café preto, alimentos muito ácidos e alimentos muito condimentados, com muita pimenta, muito tempero, que isso vai atrapalhar, vai piorar os sintomas dessas pessoas. Doutor, e principalmente à noite, eu convivo com pessoas que têm, e principalmente à noite é bem delicado. Se você comer algo que é, como você falou, né, muito pesado, isso também evitar totalmente, porque a noite de sono vai ser bem complicada para quem não cuidar. Exatamente. Né? E outra coisa é que durante a noite a gente fica um período muito grande de jejum. Então é comum às vezes as pessoas comerem a última refeição às 7 horas da noite e vão tomar o café às 10 horas da manhã. Então a gente fica aí um período de 15 horas em jejum e para quem tem gastrite isso é muito ruim, porque a gente fica um período muito grande exposto ao ácido do estômago sem nada para proteger. Então vai piorar os sintomas das pessoas à noite, de madrugada, às vezes acordar de madrugada com bastante dor. E o que é indicado? O que a pessoa pode fazer, por exemplo, depois de jantar, se for a escolha jantar cedo, mas aí comer o quê? Tem que ser uma coisa leve, não pode ser nada muito pesado. Exatamente. Então, idealmente a gente comer uma fruta ou algum alimento
mais leve, né? Evitar a gordura, evitar a fritura à noite, evitar carnes que têm uma digestão mais lenta, né? Para a gente conseguir ter uma noite de sono um pouco mais tranquila. Mas o ideal do paciente com gastrite é fazer uma ceia antes de dormir. Então, antes de dormir, comer alguma coisa para ter o alimento dentro do estômago. E caso a pessoa não cuidar, pode evoluir para uma coisa mais séria, um problema mais sério do Então, estômago? dependendo do tipo de gastrite, né? A gastrite ela pode ser leve, moderada ou grave. Então, se a gente não tratar adequadamente, às vezes pode evoluir para uma úlcera gástrica, um sangramento digestivo, né? Que são as maneiras mais graves. Então, a gente tem que sempre ter um diagnóstico, fazer um tratamento adequado e fazer o acompanhamento desses pacientes para evitar essas complicações. E para ter mais qualidade de vida também, né? Porque é difícil. Exatamente, assim, porque incomoda bastante e né? altera bastante a qualidade de vida dos doentes. Muito obrigada pelas explicações, pelas dicas para o pessoal de casa. Então, uma alimentação mais leve, comer de 3 em 3 horas, como o doutor falou, para tentar evitar um pouco, né, desse sofrimento aí que é para quem tem gastrite. Muito obrigada, bom dia para você. Eu que agradeço, Obrigada pela Vanessa. Bom dia presença. para você.